Depois de um outro tempo, eu tive uma outra gravidez e também perdi. E foram 3 abortos naturais. E os médicos fizeram todos os exames possíveis e imagináveis daquela época. E não tem nada. Você não tem por que você perdeu esse neném. Não tem por que esses nenéns, foram 3, né? Não tem motivo nenhum. Eu tinha feito tudo quanto é exame, não sabia mais o que fazer. E o Senhor, Deus me levou a ter mais tempo com Deus. Eu me lembro que eu levava os 2 para o colégio e aquele desejo, sabe? Precisava de uma restauração. E eu ia para o meu quarto orar. Todos os dias eu fazia isso. Levava eles para o colégio e ia para o meu quarto orar. E ali, naquela época, eu não sabia orar como eu sei hoje. Vocês hoje têm muita facilidade de aprender a orar. É só comprar aquele meu livro, Como Obter Resposta de Oração. Eu sei que vocês vão aprender a orar. Mas naquela época, eu não sabia como orar. Então, o que eu fazia era chorar. Eu chorava. Mas eu ficava um período na presença de Deus. E eu não estava orando por causa dos meus filhos que eu tinha perdido. Eu não estava orando por isso. Mas Deus é aquele que cuida de nós. Ele cuida de você. Ele supre sua necessidade. Ele enche tua boca de bens. Não é isso que nós lemos aqui? Então, eu estava ali. Então, foram vários dias. Não me lembro se foi quanto tempo eu fiquei orando um período maior. Eu não fazia isso normalmente. Mas eu tirei, acho que 1 mês ou 2, eu fiquei. Todas as vezes que eu levava eles para o colégio, eu ficava sozinha em casa, eu me trancava no quarto e ficava orando. Aí um dia o Senhor falou no meu coração. Ele falou assim: filhos são para a minha glória. Só isso. Naquele momento, eu fiquei liberta do espírito de medo de ter filhos. Olha, eu nem sabia que eu tinha isso. Não é maravilhoso isso, gente? Eu nem sabia que eu tinha isso. Eu creio que... Aí depois que eu fiquei pensando, minha mãe, desde o primeiro filho, minha mãe sempre dizia para mim, olha, aquele excesso de proteção, né? Olha, não é brincadeira ter filho, não. Olha, ter filho não é brincadeira, não. Então aquilo foi me acumulando de medo. E aqueles abortos todos que eu tive, fora o meu segundo filho que foi prematuro, 7 meses e meio, foram devido ao medo que eu estava, sabe? E na oração, ali Deus me deu a direção. Ele fez uma coisa que médico nenhum poderia fazer. Ele me mostrou que o motivo de eu perder aqueles filhos era o medo. E quando eu entendi que os filhos são para a glória de Deus, naquele momento, eu fiquei liberta. E logo depois, eu engravidei do meu 3º filho. E foi uma gravidez maravilhosa, sabe? E eu tive um filho, tudo normal, sem nenhum problema. Então, por que aconteceu isso? Porque eu tirei um tempo com Deus. Eu passei por aquele tempo de restauração. Então, eu fiquei pensando, sabe? Não é que você vai ouvir Deus falando, fulano, seu problema é esse, Rosânia... Não. Você vai ter um tempo com Deus maior, porque muitas vezes problemas que você está passando, situações difíceis, estresse, ou então para você poder, sabe, ter aquela restauração na sua vida. Você muitas vezes não vai ouvir voz nenhuma de Deus, mas você vai saber, você vai ter uma direção melhor. Você não sabe por quê? Não, eu vou fazer isso. Sabe, nós temos que chegar num ponto que Deus quer que a gente chegue, de ser águia, que você não tem que estar, as pessoas não têm que estar falando para você o que você deve fazer. Você vai ouvir de Deus o que deve fazer. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque você tira aquele tempo com Deus. E não é que você vai ouvir nada assim, sobrenatural, mas aqui no coração vem aquela direção, vem aquilo, é isso que eu vou fazer. Eu creio que é isso que Deus está me orientando. Isso aí vai evitar de muitas decisões tolas que as pessoas podem tomar na vida quando elas não tiram esse tempo com Deus, sabe? Quando elas não dão
prioridade para Deus. Você trabalhar para Deus não vai suprir você ter um tempo com Deus. Muitas pessoas acham, muitos pastores também, acham que trabalhando aqui, trabalhando lá, trabalhando aqui, e trabalhando, isso aí vai suprir o tempo que eles precisam tirar com Deus. Não supre. Trabalho não é igual a tirar tempo com Deus, não. Tirar tempo com Deus é diferente de trabalho. Vocês estão entendendo? Há muitas pessoas que acham que trabalhando vai suprir. Não. E quando você dá esse tempo seu para Deus, vou te dizer, tudo que nós damos para Deus, Ele nos dá de volta muito mais. E vou te falar uma coisa, até o seu tempo, Deus vai proteger, vai multiplicar e vai te dar de volta também o seu tempo. Vocês estão entendendo? Porque Ele nos dá de volta tudo que nós damos para Ele e nos dá multiplicado. Sabe? Muitos podem dizer, mas como que eu vou tirar tempo com Deus? Não dá tempo. Procure colocar Deus no topo da sua lista, das suas prioridades. Você vai ver que o seu dia vai render mais. Porque Deus vai proteger o seu tempo. Aleluia? Então é importante. Eu passei a descobrir que quanto mais eu dou tempo com Deus, Ele me ensina até mais como eu lidar com as pessoas. Sabiam? Como eu lidar com as pessoas. Semana passada aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos no local com muita gente, e tinha várias pessoas ali, e tinha algumas funcionárias trabalhando, e uma estava só murmurando, e era cristã. Eu não venho mais para esse lugar, eu não venho mais. E contaminando as outras, não é? Então eu falei assim, olha, vamos parar de murmurar e vamos louvar a Deus. E vamos louvar a Deus. Isso eu falo para mim mesma, isso eu falo para minha mãe, isso eu falo para quem trabalha comigo, isso eu falo para qualquer pessoa, porque isso aqui está na Bíblia, não é isso? Ah, mas aquela mulher ficou enjoada comigo, disse que eu estava humilhando-a, que eu falei para humilhá-la. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Quem me justifica é o Senhor. Eu perguntei, Senhor, eu falei aquilo, não foi com a intenção de humilhá-la, eu falei aquilo porque realmente nós temos que louvar e não murmurar. E o Senhor falou para mim assim, você falou certo. Sabe, há pessoas que trabalham conosco, muitas vezes trabalham em algum lugar, mas não dão valor nem ao local que trabalham. Vocês sabiam disso? Há cristãos que não dão valor. Não dão valor onde estão trabalhando, não dão valor, não prezam pelos patrões, sabe? Nem pelos horários que tem que cumprir. Pedem emprego para Deus, mas quando tem um emprego, não dá o valor devido ao emprego, sabe? Então, ali eu vi, sabe, uma coisa importante muitas vezes, você não sabe como vai lidar com a pessoa. Como você vai falar com a pessoa. Mas se você gasta um tempo com Deus, Deus vai te dar direção como você lidar com aquela pessoa. Aleluia. Sabe? E Ele dá, não é que você vai ouvir, não, Ele vai te dar direção na hora, faça isso, faça aquilo, esteja ali, sabe? É muito maravilhoso isso. E se nós estamos com problemas com filhos, ou com casamento, ou com área financeira, e não sabemos o que fazer, que direção tomar, o que eu vou fazer. Sabe qual é a melhor direção? Gaste um tempo maior com Deus. Jejua mais. Você vai ver que Deus vai fazer alguma coisa que você nunca pensou, Ele vai te dar uma direção que você nunca pensou. Esse é o melhor meio de nós. Em 1 Samuel 30, vamos lá ver. Davi teve situações difíceis na vida dele. Eu estou lendo agora 1 Samuel, 2 Samuel, e vi como que Davi passou aperto na vida. Mas Davi não foi um cristão
que olhava para baixo ciscando. Ele foi um cristão águia. Se vocês lerem lá em 1 Samuel, 2 Samuel, vocês vão ver que Davi, ele fugia de Saul. Ele queria bem a Saul, ele amava Saul. Mas Saul tinha inveja dele. Pensava que ele queria matá-lo, tomar o reino dele. Davi, por 2 vezes, teve Saul na mão dele para matá-lo. Uma vez ele tirou um pedaço da capa de Saul, mandou para ele, mostrando que ele teve oportunidade de matá-lo. A outra vez ele pegou a lança e a bilha de água de Saul e mandou de volta para ele. E Davi, com isso, ele teve uma vida sofrida. Ia para lá, ia para cá, ia para lá. Eu já visitei lá as cavernas que Saul, que Davi se escondeu por muitos anos lá em Israel. Eram lugares horríveis, sem conforto nenhum. Dormia na terra, sabe? Davi sofreu muito. Em 1 Samuel 36, depois que ele foi para um rei, para poder ter o apoio, ficar lá com o rei lá, que até era inimigo dele, e o rei não quis que ele ficasse. Então ele foi, quando ele chegou de volta onde estavam as mulheres e os filhos dele, de todos os soldados, chegou lá, tinham roubado, botado fogo em tudo, e até os seus próprios soldados queriam apedrejá-lo. Aqui fala em 1 Samuel 36. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi falou assim, olha, gente, vocês já pensaram isso? Os homens queriam, seus próprios soldados queriam apedrejá-lo, matá-lo, falando mal de Davi, porque tinham roubado todas as mulheres, todas as crianças, e colocado fogo em tudo. Davi, o que ele fez? Ele se fortaleceu no Senhor. Se vocês continuarem lendo ali, vocês vão ver que Davi teve direção de Deus para ir atrás. E outra coisa, eles encontraram um homem do exército do inimigo que tomou Ziglac. Esse homem contou tudo. Ele estava quase morto, deixaram ele para trás. O exército deixou ele para trás, inimigo. E esse homem contou tudo para Davi, onde eles estavam, onde estavam as mulheres, as crianças. Não é? E Davi foi lá e pegou tudo de volta e matou todos aqueles homens que tomaram. E todas as mulheres e crianças voltaram a salvo. Por quê? Porque Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor.